A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Tô sumidinha, né, gente? Desculpa, me perdoe, gente. Mas é porque tem sido tão corrido minha vida ultimamente. E quando eu consigo um tempinho, aí não dá pra poder gravar os vídeos por conta de barulho, essas coisas, né? Mas não desistir, estamos aqui firme e forte para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, né? Porque nós não podemos parar. Bom, o tema que eu gostaria de falar hoje como passou o Dia dos Pais, né? Eu não poderia deixar passar em branco. Eu gostaria de contar um testemunho a respeito da reconciliação do meu pai, da restauração, da mudança que Deus fez na vida do meu pai. Mas antes de contar, eu gostaria de pedir àqueles que são inscritos, quiserem compartilhar, e aqueles que não são, se quiserem se inscrever, deixa Deus usar vocês. Amém? Bom, eu gostaria... Gente, eu tô começando também adaptando com esse aparelho, tá? Que cada vez é uma coisa diferente. Eu gostaria de pedir que vocês, assim, né, abrissem bastante coração e deixassem Deus falar, né? Eu sei que provavelmente vocês não vão ter... Pode ser que vocês não tenham paz, que uma afastada da presença do Senhor, glória a Deus por isso, né? Mas eu sei que tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação que eu. Então, que se você conhece alguém que está passando ou que vai passar, não sei, divulgue, entendeu? Para que pessoas possam ser alcançadas através do meu testemunho. Bom, meu pai, ele sempre foi, como eu posso dizer, abençoado, né? Meu pai, quando eu fui crescendo, ele servia ao Senhor. Não, minto. Minha mãe, ela aceitou Jesus primeiro, né? Depois meu pai teve um tempo que ele ficou na igreja, depois ele afastou de novo. E na minha infância, em torno de 8, eu só sei que eu cresci na igreja também junto com meu pai. Só que quando eu completei 15 anos para 16, foi por aí, 16, 17 anos, eu afastei da igreja. E consequentemente meu pai também afastou. Daí começou, né, toda a nossa peleja. Porque assim, meu pai, ele é sempre tipo assim, 880. Quando ele tá na igreja, ele se dedica, ele faz a obra, ele vai, faz evangelismo. Menino, ele é totalmente, ele tem a mão aberta pra obra, pra abençoar a obra. Meu pai não tem coisa ruim. Mas também quando ele tá no mundo, menino do céu, sai de baixo. E assim, eu acredito que por muita coisa dessa carência que apareceu na minha vida, por tudo que, sabe, tudo que eu sofri assim, eu acredito que a raiz possa ter sido por conta disso, porque eu não tive meu pai tão ausente, sabe? Porque eu passava por um problema em casa muito, muito forte, muito pesado, e às vezes eu queria ter alguém que pudesse suprir, né, que pudesse me ajudar a sair dessa situação, né? E eu acredito que é por isso, assim, que seja um dos fatores que contribuíram para minha carência, sabe? Mas eu já contei um pouco como é que foi minha carência. Futuramente também eu quero me abrir mais um pouco a respeito desse negócio, que como Deus tem me tratado em relação a isso, né? Mas vamos focar no meu pai. Como eu disse pra vocês, né? Meu pai afastou. Quando ele afastou dos caminhos do Senhor, tudo começou a desandar. Meu pai, ele tinha... Sempre foi assim, ele é pedreiro, mas ele sempre pegou serviço muito grande, serviço assim, construir casas, tipo, da base até levantar, colocar telhado, tudo, tipo de 20, de 10 mil, 20 mil, tipo assim. Então, meu pai sempre teve, como eu posso dizer, sempre teve condições, assim, Deus sempre teve misericórdia dele, porque ele sempre trabalhou bem, ele sempre foi trabalhador, né? Independente de tudo que a gente já passou com ele. Só que quando ele afastou da igreja, as coisas começaram a desandar. Ele começou a beber, voltou a fumar, que antes ele fumava, e começou só a se afundar. Afundar tanto que meu pai estava começando a... Deus, a gente passou por muita história, muita coisa com meu pai. Meu pai estava começando a dormir bêbado e acordar bêbado. Ele bebia o dia inteiro. Ele sempre foi trabalhador, já estava começando a parar de trabalhar por conta da bebida. E tava usando droga, ele sempre teve, tipo, sempre respeitou a gente, sabe? Em questão de droga, não trazer droga pra casa, essas coisas assim, né? Já tava começando a usar droga dentro de casa. Meu pai sempre foi de pagar as contas em dia, já tava deixando as contas atrasar. Ele recebia muito dinheiro, mas ele gastava tudo que ele recebia.
chegou um tempo que a gente estava passando quase necessidade em casa. Eu não estava trabalhando na época e meu pai estava torrando todo o dinheiro. Eu acho que só quem passou por uma situação parecida sabe o que eu tô falando. Se saber que seu pai tem condições de pagar, de comprar, sabe, o básico e não compra porque estava gastando com bebida e vivia jogando na nossa cara que a gente não trabalhava, porque esse período foi um período que Deus não abriu as portas para mim de jeito nenhum. Foi um período que Deus queria que eu, né, me dedicasse mais para Ele, que Deus trabalhou em mim, né? E ele vivia jogando a nossa cara na cara minha, da minha mãe, que a gente não trabalhava. E ele gastava todo o dinheiro com farra, na rua, bebida, droga. E, nossa, assim, e Deus sempre falando que ia transformar, que ia libertar. E nada acontecia, sabe? Quando você, tipo, você fala assim, ai meu Deus, eu cansei de ouvir isso, sabe? E as coisas não mudavam pra nada. E Deus falando que ia salvar e o trem só piorando. Eu lembro que uma vez ele arrumou uma confusão aqui na rua. E ele queria matar um, porque tudo pra ele era pegar o facão e querer matar. E eu e minha mãe entramos no meio dessa briga. Eu lembro que eu fui querendo separar. Ele me derrubou no chão, bêbado. E minha mãe também foi tentar separar. Ele sem querer, não sei se foi querendo, não sei, arranhou o rosto dela que saiu sangue. Quem nos ajudou foi o vizinho, né? Se não fosse o vizinho, a gente... não sei o que teria acontecido. E teve várias outras brigas, porque meu pai gostava de brigar, ele é muito bruto. E, sabe, eu tô contando essas coisas pra vocês verem, pra Deus nada é impossível. Sabe, e diante daquela situação, Deus falando que ia mudar e nada acontecia. Sabe, quando você vê que nada tá acontecendo, Deus fala que vai mudar e tudo tá piorando, era isso. Eu lembro que chegou e tipo, que meu pai ele ficava bruto, ele, tipo, você tinha vezes que ele ficava calminho, de boa. Ele chegava bêbado, tipo, só tomava banho e ia dormir. Mas tinha dia que ele ficava chato, ele ficava falando coisa e querendo maltratar a gente. E às vezes querendo brigar com a minha mãe. Nossa, isso era tormento, tormento, tormento. E às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu lembro que teve uma vez que eu levantei as mãos pro céu e falei, Senhor, saí andando pela casa, muda a situação, se eu não aguento mais. E comecei a chorar, muda a situação, porque eu não aguento mais isso. Vendo meu pai bêbado todo dia, dormindo, acordando bêbado, só queria saber de bebida, de cigarro e nada, e só gastando dinheiro. E nem ajudando a minha mãe em casa, assim, foi uma tribulação que a gente passou com ele. Meu pai tinha 2 carros bons, 2 carros novos, bons, e os 2 ele bateu, estragou. Uma ele deu perca total, o seguro foi e deu outro carro pra ele melhor ainda, né, com o dinheiro que ele ganhou do seguro. E ele perdeu esse outro carro, ficou 1 ano encostado, depois ele vendeu e agora tá com outro mais simples, né? Mas ele já teve muita condição de ter coisas boas. Mas ele gastou o dia todinho, torrou. E Deus sempre falando que ia mudar e nada acontecia. Aí quando foi um tempo, ele começou a sentir umas dores no joelho, né? Porque Deus sempre falava que ia tocar nele. E quando ele começou essas dores no joelho, ele parava de beber, aí ficava tomando remédio. Aí ficava tipo 1 mês, 2 meses sem beber. Aí a dor que passava, ele voltava a beber tudo de novo. Parece que os 2 meses que ele ficava sem beber, eram os 2 meses que ele bebia com gosto. Tirava atraso, né, igual o povo fala. Aí depois a dor do joelho voltava de novo. Aí ele parava de beber. E nisso, quando as dores vinha, que ele parava de beber e ele ficava sem beber, sem nada, a gente pensava assim, agora ele vai pra igreja. Mas ele não ia. Não ia. Tipo, a gente ficou tão assim, tipo, tão esperando, sabe, algo acontecer que não acontecia, que a gente, tipo, abriu mão. Aí eu falei, quer saber? Falei com minha mãe, vamos deixar na mão de Deus. Aí, tipo, sabe quando você acostuma com aquela situação? Eu falei, eu sei que ele tá sem beber dessa vez, ele não vai querer ir pra igreja. E eu lembro que uma vez ele tava gemendo de dor. Gemendo, e eu confesso pra vocês que eu nunca ia ver meu pai gemendo de dor. Por tudo que a gente passou com ele. E quando foi uma vez, eu tava até na casa de uma amiga minha. Aí ele me ligou e falou assim, fala pro pastor, que inclusive é nosso pastor hoje, pra me passar aqui me buscar, porque hoje eu vou pra igreja. Aí eu, amém, né? Falei, ele buscou. E eu pensei, vixe, não vai afirmar, só deve visitar, né? Sabe como você não tá sem fé nenhuma? Tipo, você sabe, você sofreu tanto. Você já sofreu tanto que acostuma, era eu e minha mãe.
E daí foi que ele foi até hoje, graças a Deus, vai fazer 2 anos, né, que ele tá na igreja, que ele se reconciliou com Deus e Deus está mudando ele. Cada vez eu vejo a transformação de Deus na vida dele. Só que eu falo pra vocês, não foi fácil. Quando eu olho pra trás assim, parece que eu tô narrando a história de uma pessoa, nem parece que foi eu que vivi isso. Porque eu tinha muita raiva dele, muita raiva. Tinha um tempo assim que, quando ele chegava em casa, pra mim era um sinal de... Sabe, era coisa ruim, meu coração trancava na hora que eu chegava em casa. Porque eu já sabia que tudo aquilo ia começar de novo, daquela encheção de saco, aquele bruto, aquele brigar, essas coisas iam acontecer de novo. E eu tinha muita raiva dele porque ele bebia, muita raiva. Até que um dia minha mãe falou: Isabela, eu tava orando por você, Deus tava falando seu perdão. Aí eu falei: quem? Aí na hora que eu pensei quem, eu lembrei do meu pai. E eu falei: meu Deus, mas por que eu vou perdoar ele se a gente fica passando necessidade em casa? Ele podia muito bem ter pagar as contas sem jogar na nossa cara, sabe que a gente não tá trabalhando. Por que eu tenho que liberar o perdão? Pra mim, parece que eu tava certa. Tipo assim, eu tinha razão de sentir aquela raiva dele, porque ele faz isso com a gente. Só que o Espírito Santo de Deus, você sabe que a gente tem que perdoar, né? O Espírito Santo às vezes quer trabalhar primeiramente em nós, pra depois trabalhar na outra pessoa. E eu falei: meu Deus, mas isso me dói. E eu tinha uma raiva dele tão grande. Aí quando ele tava bêbado, que eu ia dormir, aí o Espírito Santo mandava eu dar um beijo no rosto dele. Eu falei: meu Deus, mas eu vou dar um beijo porque, Senhor, ele não tá nem pra nós. Ele não tava, porque realmente ele não tava nem importando com a gente. A gente podia ir passar necessidade, podia ficar aí, eu só tava querendo saber de beber, de farra, só de farra e brigar com os outros. Ele já foi parar na delegacia, dormiu na delegacia, já dormiu na rua, e tipo assim, aonde ele encostava, se tivesse bebê, ele dormia. Às vezes ele dormia fora, na área, a gente tentava arrastar e não conseguia, porque ele ficava duro demais, pesado demais. E eu falando pro Senhor: meu Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Me dói demais, Senhor. Eu lembro que ele bêbado, e eu ia lá, dava um beijo nele. E eu falava: Senhor, eu tô fazendo isso por causa do Senhor. E foi de um jeito assim que, sabe, depois eu comecei a nem me importar mais, sabe, quando ele tava bêbado. Eu dava um beijo nele, falava boa noite, pai. E eu percebi que o Espírito Santo queria trabalhar em mim, porque eu precisava liberar o perdão. E eu liberei o perdão. E a partir do momento que eu liberei o perdão foi quando Deus começou a trabalhar na vida dele. Sabe, foi assim, uma história muito triste. Muito triste. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu acho que só quem passa, quem já passou, sabe o que eu tô falando. Mas se você estiver passando por alguma coisa parecida, ou se conhece alguém, saiba que Deus é o Deus que liberta. Para Deus não há nada impossível. Eu sei que nessa hora, nesse momento, dói. Eu sei que as palavras dói. Eu sei que você está chorando, gemindo. Mas Deus está no controle de tudo. Nada é impossível para Ele. Quando Ele faz, quando você menos esperar, a coisa acontece. Essa história do meu pai mexe muito comigo, porque eu vivi tipo sobrenatural. Foi a hora que eu menos esperei, as coisas aconteceram. E quando eu não tinha nem esperança, não tinha mais nada, as coisas aconteceram. Então, do mesmo jeito é com você. Confia no Senhor e espera em Deus, porque Ele vai realizar o desejo do teu coração. Seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, seja quem for. Se você estiver orando, pagando o preço, Deus vai salvar. Porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Apenas confie, descanse, que na hora certa Ele vai te dar resposta, Ele vai entrar com salvação. Você vai poder dizer, igual o Josué disse, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então só espere mais um pouquinho e tenha fé que tudo vai mudar. Eu sei que dói, eu sei, eu já vivi isso. Mas espera, porque o tempo do Senhor Ele vai chegar na tua vida. Amém? É uma coisa assim muito dolorosa para mim de falar. Não dolorosa porque graças a Deus sarou, né? Mas uma coisa assim mais pessoal, que eu quero dizer, mais íntimo, né? Mas eu tava sentindo de Deus falar isso. E se eu não testemunhar, né, de que adianta? O que adianta ficar só recebendo as bênçãos do Senhor e não dizer o que Ele tem feito por nós, né? Então eu espero que você possa ser edificado por este testemunho, porque hoje, para a honra e glória do Senhor, meu pai é presbítero. Ele está na igreja buscando ao Senhor e está cada vez mais dedicando ao Senhor. Então não se desespere, porque Deus vai entrar com salvação na tua família. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê muita paz e muita alegria nesse momento. Porque só Deus mesmo para nos fortalecer, porque eu sei como dói. Mas Deus é contigo. Amém? Fica na paz e até mais, se Deus quiser. Em nome de Jesus.